Um personagem pode morrer, o mundo pode acabar, um casal pode separar-se e mesmo assim o leitor pode não sentir absolutamente nada. E eu estou a gravar este vídeo para ter a certeza que isso não acontece contigo. A maior parte dos escritores, quando percebe este problema, começam a achar que o problema real é a falta de drama. E então começam a colocar mais tragédia, mais mortes, talvez mais traumas em cada personagem, mas por algum motivo aquilo continua vazio. Isso acontece porque a emoção na escrita não vem do acontecimento, vem da ligação emocional atrás dele. E hoje eu vou-te mostrar o que é que faz o leitor não estar emocionalmente envolvido no teu livro, os erros que tu podes estar a fazer e que matam completamente a emoção da tua história, porque é que algumas cenas de livros que provavelmente tu já leste ou séries que já viste causam um impacto extremo, enquanto outras que talvez tu tenhas escrito estejam completamente vazias. E vou-te mostrar também como é que tu podes criar cenas impactantes que façam o teu leitor chorar de emoção, ou talvez da tragédia que tu causaste. E se ainda não me conheces, prazer, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e de fantasia dark, e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente terminar e publicar o seu livro. Mas então vamos lá para o que realmente importa. Então, se tu estás aqui é porque ou queres começar a escrever ou estás a escrever o teu livro. E se o estás a fazer é porque gostas desse tema. Então agora vou-te perguntar uma coisa. Quando tu vês séries ou lês livros, em que alturas é que essa história choca-te emocionalmente? Quais são aquelas alturas em que tu choras? Tu agora até me podes dizer: Bruno, eu acho que choro quando uma personagem morre. Ok, então deixa-me pensar contigo. Se eu te disser, aquela personagem morreu, eu meto as minhas mãos no fogo como tu não estás a chorar neste momento. E porquê é que tu não estás a chorar? Chora, chora. É claro que tu não vais chorar, tu não fazes ideia quem é essa personagem, tu não conheces essa personagem, tu não viveste com essa personagem, é por isso que tu não estás a sentir nada. Mas se neste preciso momento o teu telemóvel tocasse e tu percebeste que aconteceu alguma coisa com alguma pessoa que tu amas, e atenção, não é que isto vai acontecer, ok, mas é apenas um exemplo, de certeza que o teu coração começava a bater 1000 a hora e provavelmente os teus olhos iam se encher de lágrimas. Mas agora eu pergunto-te, porquê é que isto acontece nos livros? A questão é, o leitor não vai ficar triste com a tragédia que aconteceu e nem vai chorar com isso sequer. Aquilo que vai doer mesmo a sério é a perda da esperança, e para tu ter esperança tu tens de conhecer muito bem aquela personagem. Se tu passares 300 páginas com aquela personagem que tu adoras, conheces os medos dela, viste as relações que ela teve com as outras pessoas, tu sabes como é que ela age com os outros, tu identificas-te com aquela personagem, viste os sonhos falhados dela, viste pequenas vulnerabilidades, e de um momento para o outro tudo isso acaba. De um momento para o outro tu sabes que essa personagem nunca mais vai dizer um olá. Por mais irritante que essa personagem pudesse ser, se tu gostavas dela, se tu te identificavas com ela, neste preciso momento tu vais estar a chorar porque sabes que ela nunca mais vai aparecer. Porque tu perdeste a esperança. Capiche? Depois o que é que acontece? Muitos escritores tendem a tentar explicar a emoção. E a emoção é uma coisa que não se explica. Tu não consegues explicar, por exemplo, o amor. Não dá para explicar. Tu podes tentar explicar, mas nunca vai ser a mesma coisa de sentir exatamente aquela emoção. Não vai ser a mesma coisa de sentir o coração a bater mais rápido, de sentir as borboletas no estômago. Não é a mesma coisa de começares a sentir aqueles suores frios. Mesmo que alguém te explique e tu fiques, ok, eu acho que sei o que é que isso é. Não é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isto, e provavelmente tu já ouviste e já leste isto em muitos sítios, é aquela típica frase: não digas, mostra. Tu não vais dizer ao leitor que ela está triste, ou que ela sentia uma dor profunda, ou mesmo que ela estava, sei lá, emocionalmente destruída. Não. Tu vais mostrar literalmente a dor do personagem. Tu vais mostrar que aquele personagem não se consegue levantar da cama há dias. Vais descrever a sensação de enjoo que essa personagem sente quando vê comida à frente porque nem sequer consegue pensar em comer depois daquilo que aconteceu. Tu vais descrever a dor que ela sente nas mãos por fechar com tanta força os punhos que as unhas começam a rasgar a palma das mãos. Percebes? Tu não vais dizer, tu vais colocar o teu leitor exatamente na pele do teu personagem, fazer com que o teu leitor consiga entender exatamente o que é que aquela personagem está a sentir. Isso faz com que o leitor experiencie a dor. Ok, agora uma coisa muito importante. Porquê é que as tuas personagens
parecem vazias. Então não estão a comer, claro que parecem vazios. Vá, estou a brincar, ok? Muitas personagens acabam por parecer competentes, inteligentes, fortes, sarcásticas, engraçadas, mas ao mesmo tempo, sei lá, parecem vazias. E o problema é mais simples do que aquilo que tu podes imaginar. Personagens perfeitas destroem completamente a ligação emocional que tu podes ter com elas. Olha, por exemplo, no Hunger Games. A Katniss, a personagem principal, ela funciona muito bem. Porquê? Ela mostra logo ao leitor que tem falhas. Ela mostra que tem medo, ela hesita, sente culpa. Ela mostra vulnerabilidade logo no início. Ok? Ela teve um ato enorme de coragem, mas ainda assim, no meio desse ato, ela mostrou um medo gigante e ela só se voluntariou para proteger a irmã. Epá, e isso é mesmo incrível. A pessoa vai-se logo identificar com ela porque é como uma mãe a proteger uma filha. A mãe pode ter um medo imenso do que pode vir a acontecer, mas mesmo assim vai enfrentar esse medo pelo amor que sente. E foi exatamente isso que a Katniss fez. Então, tu não estás a mostrar uma personagem perfeita, estás a mostrar uma personagem que está cheia de falhas e mesmo assim é extremamente forte no lado emocional, na coragem que teve. Agora pensa, uma personagem que é forte em tudo, nunca erra, tem a resposta sempre na ponta da língua, nunca mostra uma fragilidade. Ok, pode ser interessante até certo ponto, mas o leitor não se vai identificar com ela. Vai ser uma personagem vazia. Não vai ser aquela personagem que se vai sentar ao teu lado e vai falar dos problemas dela à espera que tu a abraces ou tentes ajudá-la de alguma maneira. Ela vai ser perfeita. Vais ser tu a chorar nos braços dela. Agora, o que é que cria muita emoção a nível da personagem? Primeiramente é a vulnerabilidade. E isto acontece muito por causa da nossa biologia. Quando uma pessoa se mostra vulnerável, ou mesmo um animal se mostra vulnerável, tu percebes que não há perigo ali. Então, de certa forma, tu consegues confiar mais facilmente nessa pessoa ou nessa criatura. E de certa forma, tu também te consegues identificar com uma pessoa mais vulnerável, porque todos nós temos vulnerabilidades em alguma coisa. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Todos nós somos frágeis de certa forma. Mesmo que não contemos a ninguém, de certeza que tu tens alguma coisa que não contas a ninguém, mas que tu rezas para que não aconteça. E quando tu vês outra pessoa que sente exatamente a mesma coisa que tu sentes finalmente que não estás sozinha. Tens muitos exemplos, mas olha o Harry Potter. Ele é emocionalmente instável, sente raiva, sente isolamento, sente injustiça, e essas pequenas coisinhas já fazem, de certa forma, como se nós já nos conseguíssemos identificar um bocadinho mais com a personagem. Percebes aquilo que eu quero dizer? Agora, outra coisa que também cria muita emoção são as consequências. Quando tu crias consequências para os atos das tuas personagens, tu dás automaticamente uma vida gigantesca ao teu mundo e ao mesmo tempo uma tensão enorme ao teu livro, porque tu sabes que a partir do momento em que tu fazes uma escolha, ou melhor, que os teus personagens fazem uma escolha, o leitor já sabe que vai acontecer alguma coisa. O leitor sabe que mesmo que o personagem escolha a opção A ou a opção B, não há uma escolha certa, não há uma escolha fácil, e independentemente daquilo que ele escolha, as consequências vão ser grandes e perigosas. E isso só vai fazer com que o teu leitor queira continuar a virar as páginas, queira saber o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, se tu tiras impacto dessas consequências, tu estás automaticamente a destruir o teu livro. Se depois de um grande ato ou de uma grande catástrofe tudo volta ao normal, ou as personagens ficam ok, como se nada tivesse acontecido, então as coisas deixam de parecer reais, deixa de haver emoção na história, e isso é um ponto gigantesco para o teu leitor fechar o livro e começar a ler outro. A terceira coisa é o desejo. O teu leitor tem de saber exatamente o que é que o teu personagem quer e o que é que ele não quer. Mas não é só o teu personagem principal, são todos os teus personagens. Isso também te vai ajudar nos diálogos de cada personagem. Tu vais saber com muito mais facilidade o que é que cada personagem diz e o que é que faz, porque se eles têm medo de uma coisa e se eles têm o desejo de conseguir outra, eles vão agir em prol disso. Ao mesmo tempo, isto também cria muito mais tensão no teu livro, porque o teu leitor quer saber se o teu personagem realmente vai conseguir aquilo que deseja ou se o desejo vai se perdendo aos poucos e entretanto surge outro novo. Isto pode acontecer quando tu começas a mudar a identidade de cada personagem. Isto também é muito interessante porque estás a fazer com que o personagem cresça à medida que o livro vai avançando. Lá está, é como eu disse já noutros livros,
mas esta frase não é minha. Tu nunca passas 2 vezes pelo mesmo rio. Ou seja, nós estamos sempre a mudar. Tu não és a mesma pessoa que eras ontem, não és a mesma pessoa que vais ser amanhã. Estamos constantemente a aprender coisas novas e, portanto, estamos sempre a mudar. E assim como nós, os teus personagens também. Outra coisa muito fixe para tu pôres no teu livro são contradições. As pessoas muitas vezes contradizem-se. Isso é humano. Então, se tu colocares isso nas tuas personagens, perfect. Uma personagem pode amar alguém e ainda assim ter medo dessa pessoa. E se tu gostas de Dark Romance, de certeza que tu sabes disto. Também podes pôr contradições nos diálogos. Às vezes o personagem diz uma coisa e depois diz outra e tu metes as personagens a questionar essa contradição ou simplesmente a pensarem sobre isso. Também é muito interessante. Portanto, adiciona contradições ao teu livro. E agora vamos para outro grande problema. As cenas feitas intencionalmente para emocionar o leitor. Ok, não há problema nenhum em fazer essas cenas, elas são muito importantes, mas é como eu te disse há pouco. Tu tens de construir muito bem as tuas cenas posteriores antes de criares uma cena para emocionar o teu leitor, porque senão vai parecer tudo forçado, vai parecer que simplesmente quiseste pôr aquilo ali para emocionar o teu leitor, mas vai ficar mal. O leitor não se vai emocionar, vai achar que essa parte simplesmente ficou vazia e isso vai ser uma red flag gigantesca e pode ser mesmo que ele ache que o resto do teu livro não presta porque não conseguiste fazer isso naquela cena. Portanto, muita atenção nesta parte. As emoções fortes nem sempre vêm do exagero e muitas vezes os autores iniciantes querem exagerar ao máximo, querem fazer com que aquela personagem sofra muito porque pensam que desta vez o leitor vai mesmo chorar, mas às vezes basta uma frase, basta uma coisa bem dita na ocasião certa e o leitor vai se emocionar com isso, vai chorar baba e rainho com isso. E sabes porquê? Como eu te disse antes, porque ele perdeu a esperança. Eu ando a ler o Onyx Storm da Rebecca Yarros, o terceiro livro da saga Imperium, e aconteceu uma cena lá que bastou uma única frase e eu já fiquei tão triste. E isso é tão interessante porque lá está, essa única frase fez com que eu perdesse mais um bocadinho da esperança que eu tinha. E é exatamente isso que traz a tristeza. Claro que tudo o que está atrás vai importar muito, só assim é que tu consegues sentir alguma coisa. Só que eu estou a dizer isto para te mostrar que tu não tens de criar cenas gigantescas onde o teu personagem está constantemente a sofrer para que o teu leitor sofra também. O que tu tens de fazer é simplesmente destruir a esperança dele e tu mostras o teu protagonista a cair de joelhos, a perder o ar, a sentir a garganta a asfixiar por saber o impacto que isso vai ter. E quando tu estás a fazer isso, tu estás a mostrar ao teu leitor que aquilo que ele pensou é verdade. Enfim, isto foi só um exemplo, mas é só para tu perceberes. Tu só precisas de tirar a esperança do teu leitor. É isso. Ok, agora só para resumir basicamente tudo muito rapidamente, como é que tu vais fazer o teu leitor sentir muita emoção ao ler a tua história? Primeiro, vais mostrar a emoção através do comportamento do teu personagem. Segundo, vais criar consequências emocionais para as cenas. Terceiro, vais criar vulnerabilidade nas tuas personagens antes de criares o impacto verdadeiro. Quarto, vais usar muito o subtexto. O subtexto é aquela parte quando o personagem diz alguma coisa, tu metes outra versão e explicas o que é que está a acontecer, ou seja, tu mostras a linguagem corporal do teu personagem. E isto funciona porque a maior parte das pessoas, elas não falam sobre sentimentos, elas não dizem o que é que estão a sentir, elas nunca te vão dizer que estão tristes, mas tu vais vê-las a chorar. Percebes o que eu quero dizer? Quinto, não expliques, deixa espaço para a interpretação do leitor. O teu leitor não é burro, ele vai entender o que é que tu queres dizer com as coisas, ele vai entender perfeitamente o que é que está a acontecer se tu mostrares isso nas personagens e vais mostrar usando o subtexto. E sexto, tu vais fazer com que o teu leitor tema mesmo em perder alguma coisa, aquela parte de perder a esperança. Tu vais fazer com que o teu leitor tenha medo que essas coisas aconteçam. Isso só vai aumentar a tensão, só vai fazer com que o teu leitor queira avançar mais as páginas para saber se realmente tem razão, se não tem, se as coisas vão ou não acabar bem. E agora, para terminar, tu vais pegar numa das cenas que tu já escreveste e se tu ainda não escreveste nenhuma cena, faz esse exercício com um dos livros que tu gostes, porque isso vai te ajudar muito como escritor. Então, pega numa das cenas emocionais do teu livro e pergunta-te se o teu leitor teve tempo para criar ligação com aquela personagem. Depois pergunta-te se existe vulnerabilidade real. Agora, terceiro, a emoção que tu escreveste nessa cena está a ser mostrada ou está a ser explicada
complicada. Depois dessa cena, existem consequências emocionais? Existe algum tipo de consequência ou não? E depois, tu estás a tentar emocionar o leitor ou estás simplesmente a deixar a emoção acontecer? Porque é exatamente isso que tu tens de fazer. Bem, e já que tu chegaste até aqui, se tu quiseres, eu posso analisar uma das tuas cenas emocionais e posso falar dela aqui no vídeo, posso tentar reescrever essa cena também para te ajudar. Não significa que vais copiar exatamente aquilo que eu vou fazer, mas é para tu tentares perceber melhor aquilo que eu quero dizer com este vídeo. E por hoje é tudo, eu espero que tu tenhas gostado do vídeo. Se sim, por favor, deixa um like, subscreve, isso já me ajuda imenso. Se chegaste até aqui, comenta emoção verdadeira para eu saber quem é que realmente chegou até ao final do vídeo. E resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.